E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gilson aí com uma videoaula para vocês. Nessa videoaula, vou estar fazendo aí todas as questões das provas que foram aplicadas aí nesse dia 17. Então a galera que ficou de recuperação já começa a assistir essas videoaulas porque é a revisão para a nossa prova. Então eram 4 tipos de provas. Eu vou pegar a primeira prova agora e vou resolver, tá ok? Então sejam bem-vindos, espero que vocês tirem proveito dessa videoaula. Primeira prova é essa daqui, ó. É que tem essa moto aí. Essa moto aí, para quem não conhece, é uma Bolevar, viu? Olha aí, inclusive é a minha moto, viu? Foto dela mesmo. Então a primeira prova, prova 01, é a Bolevar. E a primeira questão, se vocês olharem o enunciado, ele fala aqui da questão de você ler com atenção a prova, só tem uma alternativa correta. Se rasurar a questão é anulada. Não tem como substituir prova. Cada questão vale 5 pontos. Pessoal, para a turma da manhã, cada questão valia 5 pontos. Para a turma da tarde, cada questão valia 3 pontos. E a sexta observação é que se a questão não tiver um cálculo apresentado, a questão não é considerada. Então, não tem nem choro nem vela, né? Nem adianta. Se não tiver cálculo, ela não é considerada. Aí eu tenho a primeira questão aqui. A primeira questão diz assim, ó. No triângulo ABC, determine o valor de A e o valor de B. O triângulo ABC que ele está falando é esse triângulo que aparece aqui do lado. Ó. Então aqui eu tenho o triângulo ABC, né? E baseado nesse triângulo ABC, nessas informações que ele me dá, ele quer que eu calcule o valor de A e quer que eu calcule o valor de B. Eu vou passar isso aí para o quadro para a gente entender melhor, tá? Então eu tenho aqui o triângulo ABC. O triângulo é esse, ó, ABC. Vejam que o ângulo de 90 graus é aqui o ângulo A. Então os dois ângulos agudos é o ângulo C e o ângulo B. Se você olhar, ele está destacando o ângulo C. Então, em relação ao ângulo C, esse lado aqui é o cateto oposto. Esse lado aqui é o cateto adjacente. E esse lado A é a hipotenusa. Vejam como é que eu descubro isso, né? Olha aí, ó. O ângulo C está aqui, está aí, ó. Quem forma o ângulo C? Hipotenusa, cateto adjacente. Então, o ângulo agudo, que nesse caso é o ângulo de 30 graus, ele é formado pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. Professor, e quem é o cateto oposto? É o que está do outro lado. Ó. Então, o cateto oposto ele não entra na formação do ângulo, ele fica do outro lado, ok? Então, eu tenho aqui a hipotenusa e o cateto adjacente. Aí veja que nesse triângulo que ele está me dando, ele já me disse quem é o cateto oposto, é raiz de 3, e o que ele está querendo? Quer que eu calcule a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, olha só, para eu calcular o cateto adjacente, que no caso é o B, eu vou envolver cateto adjacente, cateto oposto. Qual a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Se você falou tangente, você acertou, porque a tangente é o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é a tangente de 30? Lá naquela tabela a gente tem que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, raiz de 3. Cateto adjacente é o A. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto adjacente é o B. Né? Então, B para cá. Agora é só multiplicar assim. Olha só. Veja só, aqui está as duas frações. Vou colocar aqui bem para a gente não confundir a coisa. Olha, eu estou pegando essa fração aqui e estou substituindo. Olha a igualdade aqui. Ó. Aqui em cima vai ficar o cateto oposto. Aqui embaixo, o cateto adjacente. Quer dizer, essa fração é essa mesma fração aqui. Em cima eu tenho o cateto oposto, então aqui eu vou ter cateto oposto. Embaixo eu tenho cateto adjacente, então aqui embaixo cateto adjacente. Professor, e desse lado? Tangente de 30. Só que eu já sei qual é a tangente de 30. É só olhar na tabela
e eu vejo que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é o raiz de 3. O cateto adjacente é o B. Agora é só multiplicar em cruz. Ó. B vezes raiz de 3, vou fazer aqui. Ó. B vezes raiz de 3 é B raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Agora eu vou isolar o B, né? Vou deixar ele sozinho. Esse aqui já está do lado de lá, ele continua. E esse raiz de 3 que está multiplicando, ele sai daqui e vem aqui para baixo, que é para multiplicar. Como eu tenho raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, eu posso cancelar. Então, nesse caso, B é igual a 3, que é o que sobra. Bom, eu já encontrei que B é 3, falta encontrar o A. Aí eu posso fazer pelo Teorema de Pitágoras, porque eu tenho dois lados e só falta um. Ou eu posso pegar uma relação que envolva cateto oposto e hipotenusa, ou cateto adjacente e hipotenusa. Qualquer uma delas vai dar certo. Então, como eu quero encontrar a hipotenusa, eu vou pegar a função de seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto e o cateto oposto e a hipotenusa. Se você for olhar lá na tabela, olha aqui, estou repetindo tudinho, a igualdade, esse traço, aqui em cima vai ficar o cateto oposto, aqui embaixo vai ficar a hipotenusa. E desse lado o seno de 30. Se você olhar na tabela, seno de 30 é 1 sobre 2. Cateto oposto é o raiz de 3. Hipotenusa é o A. Olha aí, hipotenusa é o A. Agora é só multiplicar. 1 vezes A é A. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Quer dizer, eu vou repetir a igualdade. Vou começar pela letra. 1 vezes A dá A. E agora 2 vezes raiz de 3, que é 2 raiz de 3. Então, nessa questão aí, eu tenho que A é 2 raiz de 3 e B é só 3. Para ver qual é a letra que corresponde a isso aí. Olha aí, ó. A, 2 raiz de 3 e B, 3. Então, é a letra E. Então, se você marcou a letra E, parabéns que você acertou a questão. Aí a gente passa agora aqui para a segunda questão. Ele diz assim, ó, em determinada hora de um dia ensolarado, um prédio projetou uma sombra de 18 metros. Então a sombra está aqui, ó, 18 metros de comprimento. Sabendo que o topo do prédio, a sombra formou um ângulo de 60 graus com o solo. Então, em relação ao topo do prédio, formou-se um ângulo de 60 graus com o solo. Aqui, ó, 60 graus. Aí ele quer saber a altura do prédio. Ele diz, se precisar, faça a raiz de 3 igual a 173. Então vamos olhar como é que fica isso aqui no quadro. E aí eu tenho a modelagem matemática aqui, né? Então eu tenho que o ângulo é de 60 graus, o comprimento da sombra, lembrando que a sombra fica no chão, né? O comprimento é de 18 metros e o que ele quer saber é o x aqui em cima. Aí veja só, em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho aqui cateto adjacente, aqui eu tenho cateto oposto e aqui eu tenho a hipotenusa. Como ele está querendo a altura do prédio, então ele está querendo que eu determine o cateto oposto. Aí, ele me dá alguma coisa com a hipotenusa? Não. Ele pede alguma coisa da hipotenusa? Não. Então ele me dá o cateto adjacente, ele me dá a medida do ângulo e ele quer que eu encontrar o cateto oposto. Então qual é a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Se você falou tangente, você acertou. Então agora é a tangente de 60 graus. Tangente é cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a tangente de 60? Se você olhar na tabela, você verá que ela é raiz de 3. Cateto oposto é o que eu estou procurando, né? A altura do prédio, que eu vou chamar de x. Cateto adjacente é o que está aqui do lado, ó, o de 18. Aqui eu vou colocar 1 só para eu poder fazer o cálculo. Eu começo por aqui. 1 vezes x dá x. 18 vezes raiz de 3 é 18 raiz de 3. Olha aí, por que ele tinha falado que quando eu encontrasse raiz de 3,
eu fazia raiz de 3 igual a 1,73. Porque aqui eu tenho que substituir, ó, que ele vai ficar assim, ó, 18 vezes 1,73. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter a altura do prédio, ok? Então eu vou apagar para fazer isso aqui desse lado. Então, calculando, 3 vezes 8, 24. 7 vezes 8, 56, com 2, 58. 1 vezes 8 dá 8, com 5, 13. Tracinho, agora vez do 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 1 dá 1. 4. 8 com 3 dá 11. Aqui vai dar 10, com 1 dá 11. 1, 2, 3. Casa decimais, 1, 2, 1, 2. 31,14 metros. Quer dizer, daqui para cá, que é a altura do prédio, que no meu triângulo é o cateto oposto, é 31,14 metros. Qual é a letra que corresponde a essa resposta? É a segunda questão. Então, 31,14 metros, você tem aqui a letra B, né? Aqui, letra B. Essa é a resposta, ok? E a gente passa agora para a terceira questão. A terceira questão ele diz assim, ó, determine a medida dos catetos da hipotenusa de um triângulo que tem um ângulo agudo e desse ângulo agudo ele tem tangente igual a raiz de 3 sobre 6. Então eu tenho aqui a informação que ele me dá. Ele diz que tem um triângulo e tem um ângulo x, que esse ângulo tem tangente igual a raiz de 3 sobre 60. Bom, se você observar, a tangente ela é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então se eu colocar aqui um triângulo, olha o triângulo aqui, triângulo retângulo, né, naturalmente. Então eu vou chamar o ângulo x esse aqui, ó, aqui desse lado. Aí eu tenho cateto oposto, que é raiz de 3. Cateto adjacente é 6. Então eu já tenho duas respostas aqui. Eu já tenho quem é o cateto oposto, eu já tenho quem é o cateto adjacente, né? Só está me faltando encontrar a hipotenusa. Pessoal, nesse caso aqui, a hipotenusa, que é esse aqui, que eu não conheço, vou chamar de A, eu posso encontrar com o teorema de Pitágoras, porque eu tenho dois lados e falta o terceiro. Então vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, raiz de 3, isso aqui fica ao quadrado, ó, tudo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, eu posso cancelar o 2 daqui com 2 daqui, então sobra 3. 6 ao quadrado, 36. Então A ao quadrado vai ser igual a 39. 39 eu não tenho raiz exata e não tem como você simplificar. Então vai ficar assim, ó. Esse 2 passa como raiz. Então é igual A é igual a raiz de 39. A é igual a raiz de 39. Quer dizer, a hipotenusa é raiz de 39. Pessoal, então vamos aí para a quarta questão, né? Quarta questão ele diz assim, obtenha a tangente e o seno do ângulo x, sabendo que o cosseno de x é igual a raiz de 6 sobre 3. Vamos representar isso aqui no quadro para ver como é que ele fica. Então ele me diz o seguinte, que o cosseno de x é raiz de 6 sobre 3. E com isso ele quer que eu ache a tangente e ache também o seno, né? Cosseno de x, eu tenho que a cateto adjacente e tenho que a hipotenusa. Então quer dizer, vou colocar aqui do lado. Aqui está o triângulo retângulo, aqui é o ângulo chamado x, aqui nessa parte, né? Cateto adjacente é raiz de 6, hipotenusa 3. Então cateto adjacente e hipotenusa. E agora eu já tenho como encontrar o outro ângulo aqui, que eu vou chamar de A, o outro lado, né? Então eu tenho que a hipotenusa é 3, cateto adjacente é raiz de 6, e eu quero encontrar o cateto oposto, que eu vou chamar de A. Então, como eu tenho dois lados e falta o terceiro, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que diz que é a hipotenusa ao quadrado
é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então aqui vai dar 9, a ao quadrado continua, o 2 do índice eu corto com 2 do expoente, então fica 6. Vou trazer tudo que está à direita para a esquerda da igualdade, então vai ficar a quadrado mais 6, que é igual a 9. Então a vai ser 9a quadrado, né? Vai ser o 9 menos o 6. Então a vai ser raiz de 3. Quer dizer, raiz de 3 é a medida do cateto oposto. Aí com isso a gente já tem como encontrar o seno, né? Então como fica o seno aqui? Seno de x vai ser o cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto eu acabei de encontrar, então seno de x é cateto oposto e hipotenusa 3. Seno de x, raiz de 3 sobre 3. Então eu já tenho aqui, olha só, eu já tenho o cosseno de x e tenho o seno de x. Então agora eu vou procurar a tangente de x. Então nós vimos numa relação dessas aí que a tangente ela é o seno sobre o cosseno. Então tangente de x vai ser seno, raiz de 3 sobre 3, cosseno, raiz de 6 sobre 3. Pessoal, se eu tenho uma fração, a fração de cima tem o mesmo denominador da fração de baixo, eu posso cortar isso aqui direto. Então eu ficaria aqui com tangente de x, que é igual a raiz de 3 sobre raiz de 6. Pode ficar assim? Não. Então eu vou racionalizar. Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36, que é igual a 6. Só que 18 dá para simplificar. Dá por 2 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Quer dizer, o 3 repete duas vezes. Então ficaria assim, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Melhor, vou colocar cada um no seu radical, tá? Esse aqui e esse aqui, ó. E aqui sobre 6. Aqui dá para cancelar, olha. Então o 3 ele sai. Se ele sai da raiz, ele vem aqui para frente, ó. Então vai ficar, esse 3 sai, vai ficar 3, raiz de 2 sobre 6. Só que aqui dá de simplificar, né? Eu divido aqui por 3 e divido aqui por 3. Então fica tangente de x, 3 dividido por 3 dá 1, então fica só raiz de 2, 6 dividido por 3 dá 2. Então tangente de x é raiz de 2 sobre 2. E aí, pessoal, o que ele me pede lá é a tangente e o seno. Então a tangente é raiz de 2 sobre 2, o seno é raiz de 3 sobre 3. Vamos ver qual é a opção para a gente marcar aqui. Essa é a quarta questão, né? Então, quarta questão, eu tenho aqui a letra A, onde seno é raiz de 3 sobre 3, tangente raiz de 2 sobre 2. Então essa aqui é a resposta, letra A. E a gente passa para a quinta. Quinta ele me diz o seguinte, ó. Quinta. No triângulo retângulo a seguir, determine o ângulo agudo em graus. Então ele quer saber qual o ângulo agudo em graus e quer saber também quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente desse ângulo agudo chamado de θ, né? Bora analisar isso aí no quadro. Pessoal, então analisando aqui a questão, ele me diz que tem um triângulo retângulo, aqui tem dois ângulos agudos, um de 35 e o outro é o θ. Aí ele pergunta, quem é o θ? Vejam só, o θ e o 35, θ e 35 são complementares, né? Ou seja, se eu somar o θ com 35, tem que dar 90. Isso significa que o θ é o 90 menos 35. Então o θ vai ser o 55, né? 55 com 35, 90. Então o θ é o 55. Então esse cara aqui é o 55 graus. Então
eu tenho aqui que o seno de 55 é o mesmo cosseno de 35, 0,81. Já o cosseno de 55 é o mesmo seno de 35, que é 0,57. Professor, e como é que o senhor acha a tangente? É dividindo o seno de 55 pelo cosseno de 55, né? Tem essa relação aí. Quem é o seno de 55? 0,81. Então eu vou dividir por 0,57. Como tem duas casas decimais e duas casas, vai ficar 81 dividido por 57. Então 81 por 57 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 5 dá 5, 11 menos 7 dá 4, 8, aqui ficou 7, né? Menos 5 dá 2, vírgula aqui, 0 aqui, 240 deve dar um 4, porque 4 vezes 7 dá 28, 4 vezes 5 dá 20, com 2, 22. 10 menos 8 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Mais uma casa, 120 por 57 vai dar, deixa eu ver, 2, 2. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 5, 10, com 1 dá 11, sobra 6. Então 1,42. Esse aí é a tangente. Então a resposta ficaria assim. O ângulo θ mede 55 graus, o seno do ângulo θ, ou seja, o seno de 55 é 0,81, porque o seno de 55 é o cosseno de 35, o cosseno de 55 é 0,57, né? Cosseno de 55 é o seno de 57, de 35. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, dá 1,42. Então, eu vou verificar qual a alternativa correta aqui na atividade. Então, essa é a quinta questão. A alternativa está aqui, olha. O ângulo θ de 55 graus está aqui. O seno é 0,81, o cosseno é 0,57 e a tangente é 1,42. Aqui, ó. Então a alternativa é essa aqui. Ó. Parabéns aí para a galera que acertou também essa questão. Sexta questão. Ele diz assim, ó. Sabendo que o seno e o cosseno de um ângulo x é 0,96 e 0,25 respectivamente, quer dizer, o seno é 0,96 e o cosseno é 0,25. Já vou até anotar isso aí. Ó. Seno de x é igual a 0,96, cosseno de x é igual a 0,25. Qual a medida da tangente desse ângulo? Poxa, então ele está só querendo saber quem é a tangente. Então, se ele já me deu o seno e ele já me deu o cosseno, a tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente vai ser 0,96 dividido por 0,25. Duas casas decimais, duas casas. Então, só é tirar a vírgula, fica 96 dividido por 25. Que vai dar 3. 3 vezes 5 dá 75. Né? 3 vezes 5 dá 15. Vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 6 menos 5 dá 1. 9 menos 7 dá 2. 210 deve dar 1, 8. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 8, 16. Com 4, 20. Sobra 10. Mais uma casa. Aqui vai dar 4. 4 vezes 25 dá 100. Então aqui 0. Quer dizer, 3,84 é o tamanho da tangente. Veja só, se eu tenho seno e eu tenho cosseno, para achar a tangente é só dividir o seno pelo cosseno. É uma das relações, né? Inclusive, eu vou até passar as relações aqui para a gente relembrar. Eu tenho primeiro a relação seno de um ângulo, que vai ser o cateto oposto com a hipotenusa. Aí eu tenho o cosseno de um ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E depois eu tenho a tangente de um ângulo, que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza? Essas são as três principais. Depois eu tenho a identidade, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí a gente viu uma outra forma de achar a tangente. Tangente do ângulo vai ser igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. E a gente viu também
teorema de Pitágoras, né, que ele fala que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essas foram as relações que a gente estudou e são as relações que nós estamos utilizando para resolver essa prova. Então, utilizando essa identidade aqui, eu acho tangente, porque eu pego o seno e divido pelo cosseno. Então, peguei o seno, dividi pelo cosseno e achei 3,84. Vamos ver qual é a letra que corresponde na questão sexta. Então, a questão sexta é a letra D, 3,84. Letra D. E a gente passa aí para a questão 7, né? Número 7, a sétima. A sétima é só completar. Eu vou completar aqui no quadro aqui para a gente ver. Pessoal, essa questão aqui eu dei ela para que acontecesse de ninguém zerar. Mas muita gente zerou, né? Então ele começa assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. É isso, gente, ó. Começa a primeira coluna de seno de 1 até de 2 a 3 e a coluna de cosseno ao contrário. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. Aonde? No 3 e no 2. Só no de cima. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então eu tenho que seno de 30 é 1 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. De 45, o seno e o cosseno é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, e a tangente é 1. Já o de 60, o seno de 60 é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1 sobre 2, e a tangente é raiz de 3. E aqui eu tenho seno, cosseno e tangente dos três principais ângulos, 30, 45 e de 60 graus. 0,4227, né? Então vamos dar uma olhada aqui no quadro como é que fica isso aí. E aqui no quadro a gente vê o seguinte, ele quer primeiro complementar de 50. Complementar de 50 é 40, porque 50 mais 40 dá 90. E o seno, aqui eu vou colocar aqui, ó, o seno de 40 é o cosseno de 50, então é esse aqui, ó. Já o cosseno de 40 é o seno de 50, que é 0,7660. Então eu posso dizer que o ângulo que ele está procurando é 40 graus, né, o complementar, e o seno é o cosseno do outro, e o cosseno é o seno do outro. Então vamos ver qual é a letra que corresponde a isso aí. Questão número 8. Então, o ângulo é 40 graus, está aqui. O seno de 40 é 0,6427, está aqui. E o cosseno de 40 é 0,7660. Então essa questão aqui, a resposta correta seria a letra E. E a gente passa agora para a nona questão. Nona questão, ele me dá o seno de 40, ele me dá o cosseno de 40 e ainda me dá a tangente. Aí ele quer que eu calcule o valor de x e o valor de y nesse triângulo aqui, ó. Então eu vou passar isso aqui para o quadro para nós vermos como é que a gente faz. Então eu tenho aqui o triângulo, o ângulo de 40 graus, ele quer que eu ache o x e o y. Ele me dá a hipotenusa 5 e me dá as informações de seno e de cosseno. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou encontrar o x. Veja só, o x, cateto oposto, hipotenusa. Qual é a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno de 40 é cateto oposto e a hipotenusa. Seno de 40, está aqui, ó, 0,64, que é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não sei se você está conseguindo enxergar aqui, mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou montando a mesma fração,
Só que eu estou substituindo o seno de 40. E aqui é essa mesma fração aqui, ó. Então em cima é o cateto oposto, que é o x. Embaixo é a hipotenusa, que é o 5. Então aqui vai ficar 1, e eu vou multiplicar em cruz. 1 vezes x dá x, 5 vezes 0,64. Então 0,64 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 5, 30. Com 2, 32. 1, 2, 1, 2. 3,2. Esse é o valor de x. Aqui, ó. 3,2, né? Que é x. E agora eu vou ver como que eu vou encontrar o y. Bom, se eu peguei o seno, eu achei o x, então eu vou pegar o cosseno. Também de 40. Cosseno vai ser o quê? Cateto adjacente à hipotenusa. Cosseno de 40 eu tenho, que é 0,76. Então, o cosseno vai ser cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 5. Então é só multiplicar em cruz. 1 vezes y dá y. 0,76 vezes 5. 0,76 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 5, 35. Com 3, 38. 1, 2, 1, 2. 3,8. Quer dizer, x 3,2, y 3,8. Bora ver qual opção corresponde aqui. Então essa é a nona questão. X 3,2, y 3,8. Está aqui, ó. Essa aqui é a questão nona, letra A. Ok? Então vamos para a 10ª questão. Aí ele diz o seguinte: no triângulo retângulo eu tenho o cosseno do ângulo alfa, que é 12 sobre 3, né? Tá aqui. Cosseno do ângulo alfa, e ele quer o seno e a tangente. Então ele já me deu o cosseno, ele quer o seno e a tangente. Vamos passar isso aí para o quadro. Então ele me diz o seguinte, que o cosseno de alfa é 12 sobre 3. Pessoal, cosseno é cateto adjacente com hipotenusa. Então quer dizer, eu tenho aqui um triângulo, tá aqui um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo alfa. Então, o cateto adjacente é 12, perdão. Cateto adjacente, 12. Hipotenusa, 13. Então, falta eu encontrar esse cateto aqui, ó, que eu vou chamar de x. Como eu tenho os dois lados e falta só o terceiro, teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar a hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, 13 ao quadrado é 169, x ao quadrado, mais 144. Vou trazer tudo para a esquerda aqui, ó. X ao quadrado mais 144, que é igual a 169. Tá aí. Então x vai ser 169 menos 144. Quer dizer, esse que está positivo passa para cá negativo. Está aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 9. Vou subtrair aqui, ó, 169 menos 144. 9 menos 4 dá 5, 6 menos 4 dá 2, então aqui vai dar 25. Isolando o x, esse 2 passa como raiz. X é igual a 5. Então aqui é 5. E o que ele está querendo? Já achamos aí todos os lados do triângulo, né? Já achei hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, e ele está pedindo o seno. Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá aí. Então, o que ele pede é o seno e a tangente. Vamos ver qual é a opção que corresponde, a alternativa que corresponde à resposta correta. Então, eu tenho aqui seno 5 sobre 13, tangente 5 sobre 12. Quer dizer, essa última questão, que é a 10ª, seria a letra C. E aí a gente fecha a prova. Pessoal, então isso aí foi a correção da primeira prova. Eu espero que isso ajude vocês. Refaçam isso aí quantas vezes for necessário. Assistam a videoaula. Eu estarei na escola para tirar as dúvidas. Essa aula virtual, aqui a aula online, não
exime a aula presencial. Eu vou estar lá com vocês, mas eu gostaria imensamente que vocês assistissem essa videoaula para tirar as dúvidas de vocês. Questão, prova número 1 é resolvida. As outras provas são muito parecidas com essa, não vale nem a pena gastar tempo resolvendo cada uma delas. Mas está aí as 10 questões. Espero que isso ajude vocês. Façam aí, tentem fazer, comparem, parem. Lembrando que ninguém assiste videoaula como assiste filme, não. Tem que ser riscando ali com lápis, com papel, tem que ser calculando, ok? Então até a próxima. Tchau.